Bem-vindo a este vídeo. Expansão global 50 mil anos atrás. Os geneticistas detectaram uma expansão humana ampla, bem-sucedida e bastante global, que começou há 50 a 70 mil anos. Esta expansão possivelmente significa que quase todos os humanos de hoje descendem total ou principalmente desta única expansão. Suponho que para muitas pessoas, fora da África, virá à mente como a fonte desta expansão. Neste vídeo argumentarei que esta expansão não apoia bem a hipótese, fora da África. Expansão austronésica antiga. A expansão austronésia e a sua área de expansão são descritas na literatura científica, mas pouco conhecidas do público em geral. Foi comprovado recentemente que os ameríndios foram os primeiros colonizadores da Polinésia, Nature, 2020, e já sabíamos antes que a Polinésia é um dos primeiros pontos de partida desta expansão austronésica para o oeste e em direção à África, possivelmente ao Mediterrâneo, Mar Negro e Europa. Citação: várias populações da Polinésia Oriental têm sinais de uma assinatura de fundo, traços genéticos de ancestrais distantes, que se originaram de povos nativos da América do Sul, Nature, 2020. Do ponto de vista genético, esta expansão austronésica fornece e expande o marcador ameríndio, C, e o ameríndio, M45, possivelmente também o marcador dominante Amazon ameríndio, M3, muito cedo. Todos os três são marcadores ameríndio e têm as suas raízes nas Américas, numa grande área que inclui a Polinésia e a Austrália e que provavelmente consequentemente é chamada de área de expansão austronésia. Como tal, esta expansão tem o potencial de povoar a maior parte do mundo. Isto ocorre porque C é um haplogrupo gigante por si só, e dará origem a outros haplogrupos mais importantes como D, que domina no Tibete, I, que domina na África, R, que domina a Austrália, Indonésia, Bangladesh, Índia, Paquistão e a Eurásia Ocidental, etc., e no mínimo partem das costas, Américas, Oceania, ou são entregues nas costas, Austrália, Eurásia, Oriente Médio e África, de todos os continentes povoados. Desta forma, C e descendentes estão a chegar direta ou indiretamente a todas ou a maioria das culturas mais antigas e indiretamente a todo o mundo moderno. Esta área de expansão austronésia é reconhecida e verificada ter início na Polinésia, no Oceano Pacífico, e provavelmente esteve ao alcance da costa ocidental das Américas, e expande-se para o oeste e em direção à África, pelo menos até Madagascar e o costa leste de África, mas possivelmente tão a oeste como a África Ocidental. No início desta expansão também dá origem aos enigmáticos aborígenes na Austrália, que têm no mínimo 50 mil anos de idade e, como esperado, carregam o haplogrupo C do ameríndio e o marcador M45 do ameríndio. Pelo menos em algumas ocasiões, o consenso inclui estes aborígenes na hipótese de fora de África, mas isto levanta paradigmas significativos para fora de África, entre outros. 1. Por que e como a distante e difícil Austrália foi alcançada pelos africanos tão cedo ou mesmo primeiro? 2. Por que e como o ameríndio, C, desembarcou primeiro na Polinésia, incluindo o extremo leste até o lado leste do Oceano Pacífico, possivelmente alcançando toda a costa oeste das Américas. Especialmente porque as correntes e os ventos vêm claramente do leste e dirigem obrigatoriamente para o oeste, e oceanos ou mares traiçoeiros têm de ser atravessados para que os africanos cheguem à Austrália e especialmente às ilhas isoladas em frente à costa oeste da América do Sul, Ilha de Páscoa, e da América do Norte, Havaí. Afirmações de consenso deixadas de lado, todas acima, incluindo os aborígenes australianos que carregam o ameríndio, C, assim como os polinésios para o leste e o resto dos austronésios para o oeste, carregam o ameríndio, C, se encaixam geneticamente muito bem no descrito acima importante, bem-sucedida e bastante global expansão austronésia, 50 a 70 mil anos atrás. A expansão acima descrita, como dito, não parte de África porque se expande exatamente na direção de África e isto do início ao fim. Suponho que esta mesma expansão austronésia está por trás da já enorme área que já é reconhecida e verificada pela ciência e pelo consenso. Também levanto a hipótese de que a expansão acima, assim como entregou o ameríndio, C, e o ameríndio, M45, para a Austronésia, que inclui o Japão, a Indonésia e as Ilhas Andamã, que na época estavam conectadas à Ásia por causa dos níveis do mar 120 metros mais baixos. Também entregava a Eurásia, Médio Oriente e África, com o qual estava completamente ligado ou do qual fazia parte. Minha hipótese é que esta mesma expansão austronésica também entregava o mesmo marcador ameríndio, C, e ameríndio M45 para a Europa, seguindo a costa oeste africana, que já faz parte da expansão austronésia máxima. Por barcos e possivelmente desviando-se primeiro para oeste para pegar o giro do Atlântico Norte, isso por causa de certas evidências arqueológicas e porque os conquistadores mais tarde, também, conseguiram retornar à Europa por desvio inicial para oeste para em seguida captar o giro do Atlântico Norte, muitos milhares de anos depois.
Minha hipótese é que a expansão austronésia ou a expansão ameríndia usaram barcos longos, não tão volumosos e propulsão por correntes e remadores e velas adicionais, semelhantes aos povos do mar e vikings que podiam navegar perto da costa ou mesmo seguindo giros oceânicos independentes das correntes e ventos. Os povos do mar e as suas tecnologias surgiram do nada, o que pode ser melhor explicado por este tipo de navios e humanos a bordo vindos das Américas. Povos do mar atormentaram as vilas e cidades costeiras da região do Mediterrâneo entre c. 1276 a 1178 Atocolumbis, concentrando seus esforços especialmente no Egito. Enciclopédia de História Mundial, 2022. Atrevo-me a levantar a hipótese de que a expansão austronésia também povoou a Europa de uma forma semelhante à que os povos do mar fizeram muito mais tarde. Porque, aproximadamente no mesmo período, os Cro-Magnon, que também carrega o ameríndio, C e M45, assim como os polinésios e austronésios fizeram, o que é uma indicação para uma maior extensão, povoou a Europa e provavelmente entregou o Neandertal naquela área e desaparece assim que o ameríndio, C, e o marcador ameríndio M45 aparecem. Por outras palavras, não há necessidade de explicar a suposta fração de ADN do Neandertal nos humanos modernos, porque a expansão austronésia que eu suponho ter povoado a Europa, transportava os mesmos marcadores e ADN que o Neandertal carregava. 2. Porque, fora da África, não poderia entregar, C, há 50 mil anos. Porque, C, era um descendente dos ameríndios e, de acordo com o consenso, a expansão, fora de África, poderia partir povoando as Américas com ameríndios apenas 12.600 anos atrás. Expansão antiga do Nordeste Asiático. Há também uma expansão para o antigo Nordeste Asiático que deu origem ao povo Maltia que carregava o haplogrupo de YDNA, R', e consequentemente, M45, e M3, e existiu há pelo menos 25 mil anos. O povo Maltia também é chamado ou faz parte do que se chama de Antigos Nordeste Asiáticos. Tudo isso parece também se enquadrar na minha hipótese de uma expansão austronésica mais ampla, que sai das Américas, desta vez para o Nordeste da Ásia e possivelmente para toda a Eurásia. A mesma expansão que em algum momento entregará o QM242, da linhagem PM45. Levanto a hipótese de que a expansão austronésica também povoou a Eurásia, porque aproximadamente no mesmo período os ameríndios, que também carregam QM242, povoaram a Eurásia e provavelmente deslocaram os neandertais naquela região da Eurásia. Isto possivelmente acontecerá pela segunda vez, pelo menos na Europa, se QM242 chegou depois dos Cro-Magnon ou dos primeiros humanos anatomicamente modernos. Levanto a hipótese de que esta expansão austronésia mais ampla foi a que entregou novamente o ameríndio, QM242, e o seu marcador ameríndio, M45, à Sibéria e ao resto da Eurásia, porque, fora da África, não conseguiu entregar o QM242, que se acredita ter atingido a área das montanhas Altai e centro-sul da Sibéria há aproximadamente 17 a 31,700 anos. Wikipédia, haplogrupo QM242. Isto ocorre porque QM242 era um descendente dos ameríndios e da linhagem ameríndia PM45, e de acordo com o consenso, a expansão para fora da África poderia partir povoando as Américas, com os ameríndios há apenas 12.600 anos. Por vezes, esta expansão, também antiga, foi vista como parte da hipótese, fora da África, do consenso, nomeadamente como parte da preparação de uma espécie de paleoíndios, adequados para se transformarem em ameríndios da população do Américas, que ainda não havia sido explicado. Uma onda. O povo Maltia carregava M3, que é um marcador dominante dos ameríndios amazônicos hoje. A certa altura, este facto foi efetivamente utilizado pelo consenso e pela ciência para afirmar que as Américas foram povoadas em apenas uma onda, por fora da África, nomeadamente os antigos asiáticos do Nordeste ou o povo Maltia. Porém, no contexto fora de África, esta expansão apresenta um paradigma, pois o fim da paralisação da Beringia com a suposta primeira entrega dos ameríndios, que é apenas o início da população das Américas, segundo o próprio consenso, não poderia ser anterior a 12.600 AP, principalmente por razões genéticas. Está agora provado que esta antiga expansão para o Nordeste da Ásia não faz parte da população das Américas por descendentes de africanos subsaarianos, e é vista como parte de uma expansão dos ameríndios para fora da América, em direção à Eurásia, pelo menos 25 mil anos atrás e, como tal, muito antes da suposta liberação do ameríndio da Beringia, 12.600 anos atrás. Uma vez que está provado que não faz parte de fora de África, e não se afirma que seja alguma expansão em particular, poderia muito bem ser uma extensão da expansão austronésia, tal como a imaginei.
Colapso temporário da hipótese de fora da África. Independentemente do que realmente foi esta antiga expansão do Nordeste, a perda da antiga expansão do Nordeste como parte essencial do fora da África deve ter levado pelo menos a um colapso temporário da hipótese fora da África. Além disso, o próprio marcador ameríndio M3 que foi usado pelo consenso como um marcador do que foi chamado de índio paleo, que o consenso supôs ter sido a população inicial, adequada para ser transformada em ameríndios em algum momento, como por exemplo após a paralisação da Beringia, já foi comprovada como um ameríndio nativo completo, já carregando o marcador nativo americano mais típico, bastante oeste de Beringia, e vindo diretamente das Américas em vez de indo para as Américas. Assim, o consenso teve que abandonar a ideia de uma ou mais ondas de índios paleo partindo de áreas relativamente próximas de Beringia, assim como a região de Maltia. A situação para o consenso tornou-se mais complexa, porque estes antigos Nordeste asiáticos eram uma prova de uma expansão fora da América para a Eurásia pelos ameríndios, em vez de uma expansão da África já atingindo perto de Beringia. O público em geral sabe pouco sobre esta reviravolta de África para fora das Américas, e suponho que quando o público em geral ouvir falar do povo Maltia, muito provavelmente ainda verá essa expansão como uma prova de fora de África, que não é, em vez de uma prova de out of America, o que está provado ser. Encerrarei este vídeo aqui, mas posso garantir que, como esperado, o consenso retornaria em breve com uma hipótese alterada. Obrigado por assistir. Tchau.